Sejam bem-vindos mais uma sexta-feira, mais um Médio Tejo em Revista. Como habitualmente contamos com a presença em estúdio de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, que fazem o favor de nos acompanhar naquela que é a atualidade da nossa região, sendo que para hoje temos em cima da mesa uma visão sobre o que tem acontecido durante os últimos dias à escala nacional, ou seja, toda a polémica em torno da instituição Raríssimas, e fazemos esta ligação porque o distrito de Santarém é caracterizado por um número considerável de instituições de solidariedade social, pelo que importa perceber se há motivos para que o cidadão comum olhe de lado para quem gera entidades do género. Na última edição, começamos então por ouvir Hugo Costa. Hoje o pontapé de saída será dado por Duarte Marques. Muito boa noite, seja bem-vindo. Por tudo aquilo que tem acontecido nos últimos dias, temos estas notícias em catadupa que entram pelas nossas casas. Basta percorrer as redes sociais que valem aquilo que valem, mas para perceber que a confiança de muitos cidadãos ficou no mínimo beliscada face àquele que deve ser o trabalho de uma instituição de solidariedade social. Eu aqui pergunto, é caso para tanto ou não? Boa tarde, é caso para tanto, é caso para muito mais. Eu devo fazer aqui uma espécie de declaração de interesses. Eu sou vice-presidente desde a fundação de uma organização não governamental, não se dedica a estas áreas e trabalha sobretudo em Moçambique, na Guiné e em São Tomé, e também na zona de Lisboa e do Porto, e portanto estou desde a fundação, fui criar um projeto de faculdade de uma organização que se chama ELPO, e portanto tenho interesses nesta área, e felizmente é uma associação que não vive do Estado e que portanto tem 3 ou 4 projetos do Estado, mas isso nem 1% representa da nossa faturação e do nosso trabalho, mas revolta sobretudo quando se vê que há organizações neste distrito e noutros lados que se esforçam tanto por ter dinheiro, de pessoas que abdicam tanto do seu tempo para ajudar mais alguém, sem qualquer remuneração em troca, que dedicam parte da sua vida familiar e pessoal e profissional a ajudar quem mais precisa, na verdadeira ação da palavra, de solidariedade extrema, em que Portugal, repara os últimos anos mais complicados da troika, da austeridade, foi o tecido social português que impediu que acontecesse o que aconteceu em países, por exemplo, como a Grécia. Eu acho que o mérito é dos portugueses, o mérito foi do governo que teve coragem de fazer o que era preciso, mas a forma como isto foi tudo absorvido e de alguma forma almofadado, como as pessoas tiveram apoio, foi através da rede social, e foi a rede social que foi forte. E esta rede social está onde o Estado não está. E antigamente estava onde o Estado não conseguia estar, por necessidade. Hoje em dia o Estado tem cada vez mais conseguido encontrar soluções no tecido social, onde estas organizações representam o Estado por opção do próprio Estado. Ou seja, não se cometeram aqueles erros do Estado de fazer um lar da terceira idade, onde já havia uma misericórdia com um bom lar da terceira idade. Aliás, o Estado nem tem lares destes. Veja-se agora com as creches. Fala-se muito da falta de creches para as crianças. Se nós formos ver pelo interior do país, não há falta de creches. Em Tomar, penso eu, o Hugo saberá melhor do que eu, não há tanta falta de creches como há, por exemplo, em Lisboa, no Porto, onde são caríssimas. Porquê? Porque nestas zonas as câmaras, as misericórdias, as IPSS conseguiram chegar aí. Portanto, o caso Raríssimas é revoltante, mete nojo para todos aqueles que se esforçam, que se empenham, procuram encontrar soluções para servir as pessoas. E depois vem que há uma presidente e mais alguém naquela organização que de facto se deslumbrou, porque alguém que faz aquela obra toda merece o nosso reconhecimento, mas que a meio do processo deslumbrou e entrou num desvario de luxúria e de nepotismo e de arrogância que não são características habituais de alguém que se dedica a uma causa destas apenas e só para ajudar o próximo. E portanto é revoltante, justifica-se todo o incómodo cá nas pessoas, sobretudo porque foram surpreendidas, porque isto vem de uma das organizações que mais respeitabilidade, mais prémios, melhor trabalho tem feito. Mais reconhecida. Eu recordo, eu acho que isto tem paralelo, que há uns anos atrás, quando a Abraço, onde se descobriu que a presidente então da Abraço tinha um conjunto de obras de caras, de cultura, de arte e não sei quantos, que tinha em sua casa, ou que tinha comprado com dinheiro da Abraço, e era tudo também assim uma ostentação brutal. Muitas vezes, no melhor pano cai a nódoa. E esta organização, de facto, e devo aqui dizer, o mais importante de tudo neste momento, é mais do que julgar aquela senhora. É salvaguardar as crianças. É salvaguardar o trabalho daquela organização.
seja através de um resgate do Estado, da Segurança Social, da CNIS, de uma misericórdia que agarre naquilo, ou dos próprios associados que rapidamente ganhem consciência da sua responsabilidade e possam recuperar aquela organização para as suas mãos. Porque uma organização que tem uma presidente que durante tantos anos é normal que tenha os seus próprios vícios e que, portanto, precisa de expugnar este mal. Eu devo dizer que eu conheço um caso de perto em Itália de uma organização que teve um problema, não digo semelhante, mas também grave, tinha muito nome, e o Estado italiano na altura nomeou um procurador, um juiz jubilado e um antigo consultor das Nações Unidas. E durante 3 anos essa organização foi resgatada. Foi resgatada, voltou a ser o que era, voltou a ser o que tinha sido, voltou a ter futuro e nunca faltou apoio a quem essa organização dava. Eu acho que é o que este governo tem que fazer rapidamente, até se calhar muito antes, mais prioritário do que apurar responsabilidades. Hugo Costa, bem-vindo também. Eu aqui perguntava-lhe se, e agora que pelos vistos há esta vontade de apertar o cerco à forma como é feito o financiamento em instituições do género, nomeadamente controlar mais as contas e os subsídios que são concedidos, haver mais rigor, se outras instituições, e lá está, estamos no Distrito de Santarém, quer se queira, quer não, têm concelhos que ficam no interior de Portugal, se bem que num país tão pequeno como Portugal não faça muito sentido falar interior, mas a verdade é que este interior existe. Se estas instituições agora também podem pagar a fatura deste maior rigor que todos acreditamos daqui para a frente será aplicado nesta relação entre o Estado, o Governo e estas instituições. Bem, boa noite a todos os ouvintes, cumprimentar o Feliciano, cumprimentar o Duarte e dizer uma coisa muito simples. Em primeiro lugar, não podemos ver a árvore pelo todo. As notícias que nos chegam são preocupantes. Era uma das instituições mais referenciadas a nível nacional, com múltiplos prémios, quer a nível nacional, quer a nível europeu, com um trabalho que temos que considerar meritório, numa área em que o Estado não tinha resposta, em que claramente uma Presidente que tende a acreditar que no processo inicial tudo tinha a melhor das intenções, no processo, ou através do deslumbramento que o Duarte Marques falava, ou através de qualquer outra situação, obviamente entrou por um conjunto de situações que não são minimamente aceitáveis, nomeadamente numa IPSS que, obviamente, tinha poucos recursos. E neste caso muito em particular, o julgo que o mais importante, neste momento, é, como já disse há pouco, salvaguardar os utentes. Salvaguardar as crianças, salvaguardar todas as pessoas que necessitam daquela instituição para o seu dia-a-dia e, na minha opinião, tem que se encontrar uma solução rápida. A solução rápida deve ser, esta é meramente a minha opinião, não vincula ninguém, deve ser o Estado que deve assumir imediatamente, através de pessoas de reconhecida imparcialidade e reconhecido mérito, como naquele caso que aqui foi dito, para imediatamente resgatar a instituição e garantir que todos os utentes, todas as crianças que necessitam daquela instituição para ter uma vida digna, tenham condições para continuar. Porque ninguém pode permitir no nosso país que, por um desvario de alguém que está nas funções de Presidente, um conjunto de pessoas que necessitam do apoio de todos, fiquem sem solução. E este é o primeiro ponto que eu acho que está também aqui no órgão de comunicação social devemos colocar. Depois é óbvio que eu acredito que a grande maioria das pessoas que estava ligada à instituição e que até deram a cara para a instituição, quando a deram nomeadamente o conjunto de pessoas conhecidas, estavam nos órgãos sociais, que estavam nos conselhos consultivos, deram porque realmente a instituição era uma instituição reconhecida e que tinha os seus méritos, obviamente. Agora, levantamos aqui outro tipo de questões. Colocou a questão se as outras instituições podem pagar. Obviamente que eu acho que os dinheiros públicos devem ter controle claro nos seus gastos. Deve existir um controle claro dos gastos dos dinheiros públicos. Agora, não podemos permitir que este debate sirva para colocar em causa as IPSS e as instituições de solidariedade social. Não pode servir. E isso é uma questão essencial. Os partidos à esquerda do Partido Socialista, por exemplo, têm, do ponto de vista até ideológico, um pensamento um pouco contra este tipo de políticas sociais e de Estado Social, na qual eu pessoalmente não me revejo e acho que estas instituições fazem um trabalho em que, em muitos casos, o Estado não consegue fazer. Há situações em que o Estado consegue fazer, mas há muitos casos em que o Estado não consegue fazer.
por isso. No Distrito de Santarém julgo que existem cerca de 300 IPSS, mais ou menos. Quero acreditar que a maioria delas não se passam situações deste género e, obviamente, que o controle deve existir, mas, novamente, sublinhar que não é pelo facto de uma instituição ter um determinado problema que todos os outros têm. Não é por um jornalista fazer algum comportamento menos ético que todos os outros jornalistas o fazem, colocando aqui outra situação. E acho que é uma situação que devemos salvaguardar. Salvaguardar todos os outros IPSS e salvaguardar, para já, para a semana, com a maior urgência possível, a instituição. Porque não podemos permitir que aquelas crianças que vivem na instituição fiquem sem destino. Pronto, o raio de ação deste nosso programa é o Distrito de Santarém, mas o Distrito não pode estar aliado daquela que é a realidade do país, e nomeadamente dos diferentes eleitos, que neste caso gerem os destinos de Portugal. Por isso eu faço esta questão também muito direta para ambos. Duarte Marques, já aqui falámos nesta relação de confiança entre o cidadão comum e estas instituições, e agora sem personalizar, porque não é esse o nosso objetivo aqui, e a relação de confiança entre o cidadão comum e o eleito, e o político, e quem nos gere, também ficou abalada, também pode ficar abalada? Eu acho que essa está abalada há muito tempo, e é um combate diário. Preocupa-me ainda mais que hoje em dia haja uma quebra dessa confiança entre o cidadão comum e este tipo de IPSS, como há entre o cidadão comum e o Estado, que já está abalada há muito mais tempo. E o Estado perdeu qualidade. Este caso concreto vai revelar que nós temos que nos preocupar cada vez mais com a força regulatória que o Estado tem. Ou seja, não vale a pena nós dizermos que o Estado deve fiscalizar mais e depois não dar meios ao Estado para fiscalizar. Já aqui discutimos isto por causa do ambiente. Por outro lado, uma coisa é nós discutirmos se deve ser uma instituição privada a fazer um trabalho que deve ser do Estado, ou que os portugueses têm interesse, ou se tem que ser o Estado a fazer. Eu admito que ideologicamente isto é discutível. Eu há dias vi um deputado do PCP, com toda a coerência, a dizer que isto não devia acontecer porque quem devia fazer este trabalho era o Estado e não era uma entidade privada. Ele é coerente, ele sempre disse isto. Ele vê, tem este modelo, eu não tenho. Porque eu sei perfeitamente, no Estado também acontece isto. Eu acho é que este modelo é melhor porque é mais flexível e porque normalmente dá melhores resultados. Agora, nós estamos a privatizar. Nós tivemos uma discussão na Assembleia por causa dos CTTs. O problema não é privatizar, é se nós temos as instituições privadas e públicas, temos que ter um Estado regulador, mas que seja mesmo regulador, em que o regulador tenha autonomia, meios, gente, dinheiro e liberdade para atuar. Portanto, aqui o que é preciso garantir é que estas instituições não é só ver, porque eu não acredito que a Segurança Social não veja se o dinheiro que o Estado deu para apoiar as crianças, isto correu bem ou não. Porque essa é a principal responsabilidade, é ver se os acordos de cooperação que o Estado tem com a Misericórdia de Tomar, com a Misericórdia de Abrantes, com a Misericórdia de Mação, com estas misericórdias todas IPSS, se o dinheiro que é dado para aquela função, seja uma creche, ou seja, um lar de terceira idade, ou um centro de reabilitação, se isso funciona. É essa a primeira missão. Mas depois há aqui uma missão que é de todos nós também, que é, quando se está nestes órgãos, quando se faz parte da mesa da Assembleia, quando se faz parte do Conselho Fiscal, quando se faz parte da direção, é por isso que o Estado obriga a que existam estes órgãos de fiscalização. As pessoas também têm que pensar que não basta estar lá sentados, porque fica bem, porque é muito bonito dizer que sou da mesa, ou que sou da Assembleia Geral, ou que sou do Conselho Fiscal, e depois nunca olhamos para as contas. Ou seja, estes casos não acontecem só por causa de uma pessoa, tem que haver conivências. Tem que haver desconhecimento. Às vezes as pessoas pecam mais por omissão, porque não sabem, é verdade. E vão lá dar um nome para ajudar, porque há tão pouca gente a querer ajudar, que as pessoas vão lá por favor. E quando vão lá por favor, muitas vezes nem sequer estão para se preocupar. E depois mesmo aqueles que pedem a alguém para lá e por favor, epá, ajuda-me lá a fazer parte aqui disto, nós temos de fazer este trabalho. Depois também se não tem impressão. Eu digo sempre que um bom governo é feito por uma boa oposição. E ter alguém a escrutinar, a chatear, um pica-molholos, faz sempre falta. Obriga-nos a ser melhores. E muitas vezes, muitas destas pessoas que hoje em dia criticam isto, também são daqueles que ficaram em casa e deixaram que os outros fossem para lá perpetuar-se no poder. Ou seja, nós temos que reconstruir esta relação. Porque é sempre muito fácil apontar o dedo. Eu gostava de ver que mais gente estivesse lá para ajudar a melhorar a situação. E muitas vezes estas pessoas... E depois qual é que é o problema? É que paga o justo pelo pecador. Não se pode confundir
a árvore com a floresta. Haverá mais casos como o das raríssimas, de certeza absoluta. De certeza absoluta. Mas eu quero acreditar que são a minoria. É um risco que corremos. Como há no Estado, como há nas empresas, e portanto, o Estado tem que ter meios para fiscalizar. Agora, o Estado não consegue, este caso aqui em concreto, o Estado não consegue detectar numa fiscalização que os mapas de deslocações estão martelados. Ou seja, o Estado recebe o relatório de contas. O Estado não tem a obrigação de olhar para o relatório de contas, neste caso em concreto. Tem que olhar para aquilo que são os serviços prestados. Mas se uma Presidente diz que fez X locações e afinal não fez, mas como é que a Segurança Social vai descobrir isto? Se não houver alguém dentro a dizer isto é mentira. Tem que ser alguém dentro. O problema é, por mais que nós queiramos, por mais que regulemos, por mais que criemos inspeções, isto depende muito da conduta das pessoas. Oficiando. Eu nunca mais me esqueço, dou sempre este exemplo, porque para mim é realce daquilo que é a nossa estrutura moral de muitos dos nossos líderes, das nossas elites. No caso de BES, eu lembro-me de ver que muitas vezes havia regras de gestão interna, da governance dos bancos, que correspondiam às grandes práticas internacionais. Ter um conselho de supervisão, ter um conselho de auditoria, ter isto, ter o outro, tinham tudo. Mas as pessoas que lá estão têm que cumprir as suas funções. Portanto, ter um auditor que não audita, mais vale ter um cão, custa menos. Ter um fiscalizador que não fiscaliza, mais vale ter uma foca, que ao menos bate palmas. Portanto, nós, se temos que regular, se temos meios, se temos pessoas, tem que se exigir que as pessoas cumpram o seu papel. Eu acho que há muita gente, e é o caso do atual ministro, que foi vice-presidente daquela mesa, viu as contas, mas estava lá para dar credibilidade à instituição, estava lá para ajudar, estava lá para cumprir a sua função. Se calhar foi traído na confiança que depositou. Mas também pergunto, nós temos que aprender com isto. Nós não podemos ir para os órgãos das coisas, querer estar em tudo, querer ficar a fazer parte de tudo, e depois corrermos o risco de ser responsabilizados. Agora, é óbvio que ninguém aqui, aliás, o PC não faz isso, ninguém aqui vai acusar que isto foi o Partido Socialista que fez. Não, errou aqui só há uma teia de promiscuidade, muitas vezes, que acontece entre estas organizações. Quando tem uma Presidente que é deslumbrada e começa a pensar mais no seu futuro pessoal do que no futuro da instituição, e percebeu o jogo. Ela percebeu que muitas das organizações querem ter alguém do PSD próximo quando estão no poder, como a seguir querem ter alguém do PS, porque sabem que são estas pessoas que vão facilitar o acesso a um conjunto de apoios e de subsídios e vão facilitar, vão derrubar portas mais facilmente. Porquê? Porque o sistema é muito burocrático e, portanto, é a forma que têm de lá chegar. Agora, também digo uma coisa, eu há dias escrevia isto no Expresso. Esta Segurança Social que vai chatear a Misericórdia de Tomar ou a Santa Casa não sei de onde, porque falta-lhe um meio metro para ter mais uma cama para um idoso, ou que vai chatear as senhoras da Misericórdia porque afinal a mesa não estava bem posta como eles queriam que estivesse, ou porque falta ali uma janela ou não sei quantos, e que mandam fechar sítios, são os mesmos que fecham os olhos a isto. São os mesmos. Isso ainda é muito mais grave. Estamos a assistir ao caso dos raptos de crianças através de uma seita religiosa. Isso é muito mais grave. E, portanto, isso só acontece com o laxismo e a conivência de algumas pessoas. Não é da Segurança Social, é de algumas pessoas. E, portanto, essas pessoas é que têm que ser responsabilizadas e o sistema tem que ter mais meios para se fiscalizar reciprocamente. E, portanto, quem nos dera que isto fosse mais... que isto houvesse casos muito pequenos, que houvesse menos casos. Mas, infelizmente, isto não é caso único. Isto não é caso único e é muito importante que fiscalizemos. E sempre que recebemos denúncias deste género, não podemos vacilar e é mandar a investigar. E depois não compete ao poder político apenas cumprir missões que são de natureza judicial. E, portanto, ainda bem que vivemos num país que é uma democracia que é assim. Agora, todos somos poucos para reconstruir esta confiança. Eu hoje já vi pessoas no Facebook a doar dinheiro a raríssimas para dar o exemplo. Gostei de ver. Um amigo meu no Facebook, que é do Norte. Mas eu próprio, hoje em dia, tenho algum pudor em pedir, já hoje ou amanhã, pedir coisas, de lembrar. Porquê? Porque está tudo demasiado fresco. Por isso é que isto é tão grave. Isto é como eu costumo dizer, que é como ver um comunista a roubar. É ainda mais grave. Ou um moralista a roubar. É muito mais grave do que um tipo que não é moralista. Ou que não é... Percebe? Eu quando vejo alguém de esquerda a roubar, acho que ainda é pior.
Não, isto é um bocado... direita ou de esquerda? Não, porque a mania da esquerda tem a mania que é mais séria que os outros todos. Isso aí depois vamos ver... Não, é uma questão relativo. Eu acho que as pessoas de esquerda têm um bocadinho a mania que são mais sérias que os outros e estão mais próximos das pessoas e não sei o quê. E depois, por isso é que eu digo que às vezes é a mesma coisa que se eu vir um banco a roubar, já estou habituado. Se vir uma ONG a roubar alguém, parece-me um bocadinho pior. Sim. Parece que às vezes, eu costumo dar este exemplo. Há um político, eu agora não vou dizer o nome, mas na altura falava muito neste exemplo. Se alguém visse o Sócrates a roubar 500 euros, dizia assim, tudo bem. Se fosse o Rui Rio, que é o tipo mais moralista, a roubar €1, que fosse, €1, era um criminoso. Mas entretanto também... não, isso não tem nada a ver. Não é roubar, claro que não. Não, era o que mais faltava, não comparemos. O Rui Rio não comparemos. Seria tipo claro, mas há pessoas que têm um estímulo, eu que sou um bocadinho acusador em muita coisa, se eu for encontrado a prevaricar, a roubar, ou a aceitar um suborno, é óbvio que o ónus sobre mim, que sou um bocado moralista nestas coisas, é muito maior do que alguém que tem fama de ser ladrão. Se vir o Duarte Lima, já estão habituados, se virem, não é? Sim, é verdade. É a mesma coisa. É como ver um jornalista, só para desculpar lá, é como um jornalista a tentar contra a liberdade de imprensa. Também os há, mas revolta muito mais, não é? Não se está à espera. Deve dar um exemplo, não é? Claro. Exatamente. O Costa, também aqui a mesma questão, se efetivamente esta confiança do cidadão comum para com o Estado, neste caso para com os eleitos, fica aqui também beliscada com este caso. E outra questão também já agora, se faz algum sentido em instituições de solidariedade, onde todos os recursos, direi eu, são poucos para ajudar quem necessita, se faz algum sentido que se paguem, vou chamar ordenados, porque é isso que está em causa, ordenados a rondar os 2 milhares de euros. Bem, em relação ao afastamento dos agentes políticos, dos eleitos, em relação aos cidadãos, como já o Duarte aqui disse, o problema não é de hoje, não é este caso que vem colocar mais situações do que elas já existem. Em relação a um conjunto de pessoas que estavam na instituição, elas estariam lá com o único objetivo de ajudar, e obviamente acabam por poder ser desconhecedoras de um conjunto de matérias, porque não estou a dizer que não deviam conhecer, mas obviamente foram para lá com a perspectiva de que ele era uma missão reconhecida, tentar que aquilo fosse para a frente, porque depois também ninguém quer dar a cara para as associações, ninguém quer trabalhar para as associações, e a verdade é essa. Agora, a graduação da política tem que se fazer, obviamente, com o exemplo. Eu acho que as pessoas que estão na vida pública, na vida política, têm que dar o exemplo. Obviamente que muitas vezes podem ser alvo de injustiças e de ataques injustos, que os há, mas tem que ter uma pessoa que esteja numa função pública não pode nunca estar acima de qualquer suspeita. Por isso eu separava também o conjunto de pessoas colocadas nesta situação, daquelas pessoas que estavam ali numa perspectiva de ajudar, aquelas pessoas que obviamente que poderiam receber dinheiro com a instituição, ou seja, mesmo de pessoas que depois tiveram funções públicas. Em relação aos salários, o trabalho obviamente que deve ser pago. Agora, se eu acho que os valores eram demasiados, claramente que eram. Alguém trabalhar para uma instituição, obviamente que ninguém está à espera, fazendo um extremo, ninguém está à espera que o motorista que vai levar as crianças a determinado sítio não seja uma pessoa que seja paga para aquela função. Eu aqui tentava colocar os cargos de gestão mesmo. Por exemplo, e permita-me dar aqui o exemplo do CIR, que tem uma direção, neste caso, presidente, que não é pago pela função, pelo menos é isso que salta cá para fora. É isso que salta cá para fora, e bem. Pronto. Mas, contudo, o CIR teve e tem uma pessoa que está em determinadas funções que é paga. E isso em si não é mau. Haver entre aspas, um diretor-geral, alguém que tenha responsabilidade, e ela era paga não enquanto presidente, mas enquanto diretora-geral. Acho que é normal assim acontecer para garantir que alguém está lá diariamente a gerir a instituição. Acho isso normal e acho que não devemos... Agora, o presidente ser simultaneamente diretor-geral, já tenho as minhas dúvidas. Agora,
O problema nem... Se for transparente o pagamento, tudo bem. Agora, o problema é que quando em cima do pagamento ainda se junta um conjunto de alcavalas e de mordomias que não são minimamente aceitáveis. Porque o vencimento era público, o vencimento que existia. Agora, acho, para uma instituição que tinha os problemas que tinha, um vencimento de 3.000 euros para uma diretora-geral era claramente, aparentemente exagerado, atendendo às necessidades que a instituição tinha e que as crianças tinham e que, obviamente, que devemos colocar. Agora, não devemos misturar a questão do salário com a questão de outro tipo de regalias, porque o salário é transparente. E também acho que o trabalho é natural, porque assim, se ninguém estiver a 100% numa instituição a geri-la, tem que haver sempre um diretor-geral, um coordenador, etc., que coloque a gestão diária. Porque um presidente que não esteja a 100% do ponto de vista diário na instituição acaba por não ter o conhecimento diário da gestão, como é óbvio, das pequenas decisões que têm que ser tomadas no dia-a-dia, nem que seja para comprar alguma coisa ao supermercado ou para mandar vir uma encomenda para a farmácia, qualquer coisa desse género, tem que haver alguém com esse poder de decisão. Acho à partida que um diretor-geral ser presidente é uma péssima ideia. Acho que é uma péssima ideia. Nesse caso até é uma trafolhice. Uma péssima ideia. É uma péssima ideia. Ou seja, acho que deve haver um diretor-geral. Acho que 3.000 euros é demais. Acho que um presidente não deve ser diretor-geral. E outra situação, também em relação aos titulares de cargos públicos. O que esta situação nos deve colocar também é se as pessoas, quando estão em cargos públicos, um pensamento, uma reflexão que eu ainda não tenho na totalidade, mas se deve ou não estar em funções, em IPSS, etc, etc. Também é uma questão que acho que devemos ponderar no fim de toda esta questão, porque as pessoas, quando dão a cara para as instituições, dão normalmente, ou 99,9% dos casos, com a melhor das intenções. Por isso, dizendo claramente que não acho que devemos colocar as questões pelo salário, devemos colocar as questões pelos regalias extras que existiam e pela luxúria que existia. Acho que o salário era exagerado, acho mal ser uma diretora-geral e outra situação. E também se quer perguntar em relação ao senhor ex-secretário de Estado da Saúde, obviamente que não é ilegal trabalhar como consultor para uma instituição qualquer que ela seja. Agora, se calhar o valor era demasiado elevado e depois de estar a seguir em funções públicas, depois desta situação, não é certamente a questão mais ética. Já que tocou nesse tema, permita-me esta pergunta. Consultor de uma instituição de solidariedade. Para que é que uma instituição de solidariedade necessita de um consultor e o que é um consultor? Uma instituição de solidariedade pode ter vários tipos de consultoria que até podem fazer sentido. Sei lá, uma consultoria fiscal, uma consultoria de contabilidade, uma consultoria até de técnica na área da saúde. Pelos vistos, é uma função que abrangia... Pronto. Ou seja, em si a função de consultoria pode não ter qualquer tipo de problemas. Agora, uma pessoa que tinha tido responsabilidades públicas, que voltou a ter responsabilidades públicas, deve, voltando ao pensamento inicial, deve ter muito mais cuidado que qualquer outra pessoa. Não há ali qualquer ilegalidade, aparentemente, ou certamente nunca aconteceu, mas existe algumas questões éticas que devem ser levantadas. Agora, o consultor em si pode ser necessário. Agora, um consultor a receber aquele tipo de mordomia com aqueles e-mails, se calhar já é mais complicado. Mas volto a falar, não devemos ver a árvore pela floresta, ou seja, dizer que qualquer instituição que tenha um diretor-geral, esse diretor-geral deve sair, significava que as associações, as IPSS, a grande maioria delas deixavam de ter alguém a gerir diariamente o dia-a-dia, porque não é um presidente que vai uma vez por semana ou 2 vezes por semana assinar os papéis que consegue garantir a gestão do dia-a-dia. Mas também não podemos colocar qualquer serviço de consultoria que existe numa IPSS é logo um problema ou é logo uma grande questão. Agora, alguém que teve funções públicas e que tinha responsabilidades públicas não deve ou não pode fazer consultoria para uma instituição daquela forma por aqueles valores que são claramente exagerados.
Não sei se sem prejuízo daquilo que ficou para Sim, trás. Isto é uma, eu acho que vamos lá ver, há aqui uma grande hipocrisia, e não é do Hugo, nem do Partido Socialista. Há aqui uma grande hipocrisia quando nós olhamos para estas situações. E nós temos que saber separar o trigo do joio. Mas separar o trigo do joio quer dizer o quê? Quer dizer que há funções e funções a organizações e organizações. As misericórdias, hoje em dia, as IPSS, algumas gerem acima de 1 milhão de euros. Portanto, não podem ser geridas de uma forma como é gerido, se calhar, a fábrica da igreja ou um grupo de escoteiros. Para já têm muitas obrigações de escrutínio público e de respeito de regras públicas de contratação pública que o comum dos mortais não está preparado sequer para compreender, não tem essa formação, não tem esse tipo de noção nem de conhecimento. É uma grande responsabilidade. Lidam com fundos europeus e, portanto, as próprias regras de procurement, como é que se diz em português, de contratação pública, são muito mais rígidas e, portanto, estão expostas a muito mais. E muitas destas misericórdias e destas IPSS cresceram do amor das pessoas a uma causa. E muitas vezes não fizeram tudo bem feito. Como é que se criam regras, como é que se respeitam regras, como é que etc. É muito, isto para falar dos consultores e dos apoios. Tem que ter um contabilista. Hoje em dia o contabilista é muito um consultor fiscal. Claro. Ok? Ou seja, é estranho quando, se de hoje para amanhã, eu ou o Hugo, imagina que o Hugo agora era consultor da misericórdia de Tomar. Não sou, certamente. Não, claro que sei que não és e, portanto, estamos à vontade. E cobrava 3.000 euros à misericórdia de Tomar. E era deputado, ou ia ser deputado. Quer dizer, então, mas eu quero ser irmão da misericórdia, quero ajudar, e agora este gajo é político e vai cobrar 3.000 euros à misericórdia de Tomar. Outra coisa é ter um jurista da terra que presta apoio e tem que ser pago por isso. Eu até admito, fica-lhe bem, que não vai cobrar à misericórdia de Tomar o mesmo que cobra à rodoviária, não é? E, portanto, ou à Câmara. Mas também tem que, o seu trabalho gasta tempo. Hoje em dia uma misericórdia tem muito trabalho. E se calhar até deve ter um jurista interno. E, portanto, há que haver algum profissionalismo na gestão de dinheiros públicos. Não pode haver amadorismo. Portanto, não pode haver um alagarder na gestão dos dinheiros públicos. E também não pode haver amadorismo. E, portanto, este tipo de instituições hoje têm que ter profissionais. E eu vou dar o exemplo da minha organização que eu conheço. Nós somos uma organização sem fins lucrativos. Mas temos gente a trabalhar lá pago. As pessoas que nós temos em Moçambique e São Tomé e na Guiné são pagas. E as pessoas que temos na sede em Lisboa também são pagas. Eu que sou da direção só lá gasto dinheiro. Não recebo nada. Mas temos uma diretora-geral que é paga. E eu não discuto o preço dessa pessoa, o valor em termos de salário. Porque o Estado e o Governo, curiosamente, o anterior, mas este poder-lo ia ter feito agora sem problema, definiu uma regra para a remuneração de dirigentes de IPSS. E são 4 IAs. Ora, também eu próprio digo, é verdade, que uma coisa é se calhar gerir a misericórdia A, que se calhar gera 8 ou 9 milhões de euros. Outra coisa é gerir a misericórdia B, que gera 500. As misericórdias, algumas têm à sua frente gente que tem outras funções e, portanto, o provedor não é remunerado. E há outras que não, que têm que ter um provedor remunerado. Depende da dedicação à função de cada um. Agora, ter um provedor remunerado que só vai às reuniões de mesa e não põe lá os pés, não me parece bem. Ter um provedor remunerado que vai lá diariamente e tem funções executivas diariamente e que tem uma presença muito próxima, acho muito bem que seja remunerado. Porque senão corremos o risco de só aquelas pessoas já reformadas, com cada vez mais idade, porque felizmente as pessoas têm vida em muito mais anos, é que podem aceder a esse tipo de cargos e desempenhar esse tipo de funções. Eu acho bem que as pessoas sejam remuneradas pelo trabalho que fazem. Agora, há limites e há o limite do bom senso. Se o consultor prestava lá serviço e depois fez algum serviço bem feito lá, acho que tem que ser remunerado. Agora, se era consultor para as questões de gestão e estratégia e que ele estava naquele caos, então, se não conseguiu pôr aquilo na hora, também não serve para Secretário de Estado. E depois vimos o propósito da sua contratação, no caso em concreto, qual é que era? Era garantir que ele a seguir ia ser membro do governo e para o guito chegava ali à parada. E isso não se podem pôr a jeito desta forma. É óbvio que foi apanhado, é óbvio que depois foi apanhado noutros problemas ainda mais graves, porque ocultou viagens, ocultou uma data de coisas e viu-se que havia ali uma grande promiscuidade. Agora, nós não podemos confundir as coisas e perceber que, em certos casos, acho muito bem que as pessoas sejam remuneradas. Como estes centros normalmente têm médicos
Vão lá prestar funções, vão lá prestar até consultadoria, ou naquele caso em concreto da raríssimas. Do ponto de vista científico, aquilo era um sítio alvo de bastantes estudos, e isso tem custos, e para podermos ter os melhores isso também tem preço. Não basta. A solidariedade não se faz só no Facebook a fazer partilhas. É preciso perder horas, perder dias, ir para lá, dar do nosso tempo e dar do tempo das nossas famílias. E eu acho bem que quem é dirigente e tem uma função como eu, por exemplo, tenho nesta organização, em que dedico-me àquilo um dia, uma hora por dia, às vezes mais, é a minha obrigação, é o meu dever, é a minha vontade pessoal, que vem desde o tempo da faculdade. Não fui para lá porque era deputado. Não, ajudei a fundar uma coisa. Outra coisa é quando estamos em permanência como um provedor, como um membro... Repare, numa mesa de uma misericórdia, o provedor pode ser aqui o chefe, o gerente do banco, e da mesa pode ser outra pessoa que naquela altura está com mais disponibilidade. Se calhar faz sentido que seja remunerado, seja essa pessoa da mesa, que é uma espécie de executivo na casa. Isto, cada caso é um caso. Tem que haver bom senso, transparência. E isso, com transparência e com bom senso, tudo se resolve. E é isso que é preciso. O Duarte Marques focou aqui, tem focado o papel das misericórdias. Eu vou aqui permitir-me introduzir este tema, o tema dos incêndios, onde, no caso, a Misericórdia de Mação teve um papel muito importante a ajudar, nomeadamente, aquelas pessoas que, naquelas alturas aflitivas, não podiam estar em casa, e ajudou no fornecimento de alimentação, de estadia, mas para ajudar, a Misericórdia de Mação teve que solicitar, e digo isto porque também caiu aqui na nossa redação esse pedido de ajuda, teve que solicitar às pessoas para que a ajudassem. Ou seja, estamos a falar de uma instituição também, neste caso, que recebe ajuda financeira do Estado, mas nesta altura de maior aperto foi necessário recorrer ao dito cidadão comum, sem qualquer desprezo, como é óbvio, relacionado com este estatuto, mas foi necessário recorrer ao cidadão comum para que naquela altura conseguisse acudir às pessoas mais necessitadas. Eu agora mudava-me aqui para o Hugo Costa. Isto faz algum sentido? Ou seja, há aqui uma falta de resposta do Poder Central, ou não? Eu acho urgência da coisa. A urgência no imediatismo, ou seja, no imediato, é normal. As IPSS e as Misericórdias e o conjunto de IPSS que existem na nossa região fazem, na sua maioria, trabalhos meritórios. Numa situação concreta, que foi os incêndios, da dimensão que os incêndios do Conselho de Mação, obviamente que a Misericórdia de Mação, sendo a IPSS mais forte e mais representativa do Conselho, obviamente tinha ali uma responsabilidade que teve, e bem, que assumir. Sem dúvida. Obviamente que não tinha, por necessidades imediatas, os recursos necessários. E é normal também, e até salutar, que o cidadão comum possa fazer solidariedade. Mas a minha questão é, não deveria haver, naquela altura e para estes casos, um canal direto entre a Misericórdia e o Estado para que essa ajuda chegasse de uma forma mais efetiva e não ficasse dependente da boa vontade que felizmente existe das pessoas? Certamente que, e no caso dos incêndios, como noutros casos, o Estado tenta logo, independentemente de qual seja o partido político a cada momento esteja no governo, nem é isso que interessa agora, tenta fazer logo um conjunto de ajudas. Mas a administração pública tem regras. Nenhum ministro de qualquer governo pode, em caso de necessidade, transferir não sei quantos milhões de euros para uma IPSS no dia a seguir. Será regras ou burocracia? São regras de transparência da administração pública. Temos que garantir um conjunto de transparência da administração pública. Se me disser a mim que a Santa Casa da Misericórdia de Mação devia, depois da parte do Estado, ser ressarcida de um conjunto de apoios que deu, se calhar eu concordo. Agora, dizer que o Estado tem com capacidade de 3 horas ou passado 4 horas garantir que essas IPSS recebam um conjunto de valores financeiros, eu acho que é muito complicado, porque se queremos regras transparentes, se queremos um conjunto de matérias, não podemos permitir também que numa situação qualquer exista uma transferência do Estado para uma instituição. Porque se a instituição não existir, não tiver capacidade, quem tem que fazer esse papel é o Estado. Quem tem que responder é a autarquia, quem tem que responder é o Estado Central. Aí, se houver porque há sítios que não há IPSS com capacidade de resposta para responder. E se isso acontecer, quem tem que responder é, em primeiro lugar, a autarquia, e se a autarquia também não tiver capacidade de resposta, quem tem que responder é o Estado Central. Isso aí não tem qualquer tipo de dúvida. Agora, existindo uma IPSS com capacidade de resposta,
é bom que essa resposta até seja feita pela IPSS, porque conhece a realidade do terreno, tem uma capacidade de gestão mais fácil do que muitas vezes que a administração pública. Agora, não é em 2 horas que pode haver ou 3 horas que se pode e deve existir, porque a transparência dos dinheiros públicos também obriga a saber para onde é que é o dinheiro, para onde é que não é o dinheiro. Por isso aí, não acho que seja esse o problema e acho muito bem e acho de salutar que até que as pessoas que possam ajudar sejam solidárias. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é que, pronto, esse mesmo prazo de 2, 3 horas é o prazo que essas mesmas pessoas têm para ajudar a mas Santa aí, Casa. se não existe Santa Casa, aí era a Câmara de Mação que tinha que assumir. E isso não limita, a Câmara de Mação não conseguisse assumir, era o Estado Central que tinha que assumir uma situação para as pessoas terem casa. Acho que essa situação não se coloca. Só dei aqui o exemplo de Mação porque foi... Sim, mas não acho... Deixa-me só pôr aqui um bocadinho dos pés na terra nisto. Vamos lá ver. Quem tem a obrigação de assegurar este tipo de refeições, estamos a falar de 2 coisas. Estamos a falar de bombeiros e de operacionais. Exatamente. Não é a Câmara de Mação. É o Estado Central. Que tem nada que fornecer, é o Estado Central. Agora, é óbvio que o que é que a Proteção Civil faz? Mandata aos bombeiros locais, no caso de serem bombeiros voluntários, e as câmaras, no caso de serem bombeiros municipais, de proceder à alimentação. Neste momento, até seguem, os bombeiros, quando vão para os fogos, supostamente, levam alimentação para 24 horas, umas rações, mas não chegam a todos. O que é que quando se fala deste reforço alimentar para as misericórdias e para as IPSS, ainda bem que o Estado conta com elas, porque são elas que estão no terreno e que têm capacidade, de um dia para o outro, de fazer mais 500 refeições, ou mais 1000 refeições, ou mais 1500. Um concelho pequeno, como Mação, como o Sardual, como o Vila de Rei, como a Barquinha, etc., até mesmo Abrantes, não têm muitos restaurantes que de uma manhã para a tarde façam de repente 500 refeições a mais. Ora, as misericórdias, como fazem para os seus idosos e até para algumas escolas, etc., têm mais essa capacidade. Quando se pede apoio às pessoas, não é para aquela comida, porque maldita, mal me vá da misericórdia, que não tenha armazenado comida para a próxima semana. E estamos a falar de comida não perecível, como massas, etc. Exatamente. Portanto, quando se faz esses pedidos de apoio, não é para aquele dia. Os bombeiros naquele dia não passam fome. Mas é para garantir que no dia a seguir, ou 2 dias depois, não vá faltar, quer para os bombeiros, quer para os idosos que estão no lar. E, portanto, é uma gestão de estoque que é importante fazer. Até porque depois as misericórdias serão ressarcidas, neste caso, quando fornecem comida aos bombeiros, são pagas por esse valor. Agora, nós temos esta solidariedade é muito importante, porque às vezes chegam coisas ao terreno que permitem uma capacidade, às vezes chegam coisas demais. Eu lembro de um presidente de Câmara ali no Fogo de Porongo ter-me dito: chegaram-me aqui 4 toneladas de melancia, não sei o que é que lhes vou fazer. Portanto, chega muito disparate, chega a boa vontade das pessoas, às vezes leva a que se exagera, e não é pouco habitual. Quando eu lembro de estar no Fogo de Porongo com a então Ministra da Administração Interna, e ela tinha acabado de fazer um apelo para não mandarem mais coisas para determinado sítio, porque depois também não há capacidade de armazenar. O Presidente da Câmara de Oliveira ao Hospital também fez o apelo logo passado no dia a seguir. Sim, não havia mais roupa. Curiosamente, esse Presidente de Câmara fez um apelo, eu vi essa imagem, fez um apelo, dizia, não mandem mais nada, e a Câmara de Oliveira do Hospital tem uma decisão financeira tão boa, isto pode-se ver à net, está lá os vídeos, tão boa, temos dinheiro suficiente para dar aqui aos nossos empresários para poderem recomeçar. Uma semana depois, o meu Presidente de Câmara dizia: é uma vergonha, o Estado não nos apoia, o Estado só ajuda os outros concelhos. Também não se pode ter, nestas alturas, é preciso um bocadinho de bom senso. E nestes casos, as misericórdias, o bom senso leva-me a dizer que é óbvio que o Estado Central tem a responsabilidade, mas é que até mais perto é que já era melhor. O que o Estado Central tem depois de fazer é ressarcir as pessoas, as instituições, as câmaras, porque pode ser a Mação, é a misericórdia, mas se calhar se fosse no Sardual, podia ser a Filarmónica, ou podia ser... As câmaras têm que assegurar que nos seus concelhos têm meios e sabem onde é que eles estão, para caso haja uma urgência, saber com o que é que podem contar. E portanto, hoje em dia isso é fundamental. Antigamente, eu era miúdo, lembro de haver fogos em Mação. E eu lembro da minha mãe, as minhas tias, as mulheres dos bombeiros, iam para o quartel fazer a comida. E eu lembro de ir com elas, distribuir a comida durante a noite, ao fogo, levar o café da manhã, eram em carrinhas, às vezes até com muito pouca segurança que isto se fazia. Hoje em dia não, hoje em dia isto está mais mecanizado, as misericórdias têm, já sabem o que é preciso, a ligação da Câmara com a misericórdia, com os bombeiros, normalmente todos já foram bombeiros e portanto conhecem como é que isto funciona, e depois é obviamente
que há sempre gente que chega para ajudar a servir, a descascar as batatas, continua a haver essa necessidade. Eu no Fogo de Nação lembro, olha, a mulher do Presidente da Câmara do Vasco estava no quartel com mais uma senhora da mesa da Misericórdia, que é a subdiretora da escola, que é a Guida, estavam lá mais umas bombeiras a ajudar, e depois estavam mais uns voluntários que apareciam, funcionários da Câmara. Quer dizer, nestas alturas toda a gente se mexe para ajudar no que for preciso. E é óbvio que as pessoas que estão habituadas a fazer isto mais do que uma vez já sabem o que é que têm que fazer. Eu, por exemplo, digo, sempre que há um fogo em Mação, o menos preocupante é a comida, porque é só dizer quantos é que são, isto arranja-se, e aqui e noutros lados, nos outros concelhos. Portanto, há uma máquina bem oleada. Não é por acaso, vamos ser justos, que nos concelhos que há mais queixas, quer de alimentação, quer de falta de meios, Eram conselhos sem fogos, quer a falta de... O que é que as pessoas sabem, podem ou não podem fazer, é onde não é habitual haver fogos. Não é? Portanto, eu diria que em Mação não houve mortos, porquê? Por sorte. Em Mação não houve mortos por sorte. Mas também a sorte procura-se. Havia kits de defesa pessoal e defesa das aldeias que as pessoas tinham. As pessoas estavam habituadas ao fogo, sabem o que fazer, sabem o que é um fogo que lhes pode tirar a vida ou não. E, portanto, estavam mais habituadas com aquilo. Isto aplica-se a tudo na vida. Infelizmente. A vida ensina-nos muitas coisas que são úteis, outras não são úteis. E estas são úteis. E, portanto, as grandes diferenças são estas. Eu acho que o Estado não pode... O Estado pode ter uma caravana, pode ter um caminhão que vai para o terreno. Aliás, os militares têm isso, com capacidade de projeção no terreno, de refeições e meios. Sim, tem, mas... Quando 300, 400. Mas isto também demora o seu tempo. Fazem falta. No caso de Pedrógão, fez isso. No caso de Pedrógão, Vila do Rei também estavam lá. Foi a própria Marinha, no caso de Pedrógão. Sim. Às vezes demora mais tempo do que as próprias músicas. Depende de cada caso. Cada caso é um caso e cada caso tem que avaliar a necessidade. Não é? Mas se perguntarem, mas é preciso mais um carro de água ou mais comida? Não, Madraga é um carro de água, comida cá há muita. Ou mais um helicóptero de combate. No caso de Pedrógão, provavelmente não houve capacidade de resposta e trouxeram. Mas certamente. No caso de Pedrógão, mexeu-se tudo o que havia disponível, foi a carne toda no assador. Trazer o carro da alimentação da Marinha de Almada, provavelmente demorou um dia lá a chegar, não faço a mínima ideia, mas certamente não foi na hora. Muito bem, vamos então finalizar esta primeira parte e já que estamos a falar em solidariedade, permitam-me aqui chamar à equação um pedido que nos chegou durante esta sexta-feira por parte do Regimento de Infantaria 15, que com militares de Tancos, entroncamento Póvoa de Varzim e Lisboa, vão partir na primeira quinzena de fevereiro, início de março, para a República Centro-Africana, numa missão de paz, e da parte do R15 chegou-nos então este pedido para que quem quiser, os cidadãos, possam contribuir com material escolar, material desportivo, para que estes mesmos militares no terreno entreguem às crianças e jovens daquele país africano, quando assim se proporcionar, e desta forma também espalhar um pouco da solidariedade portuguesa por este país africano. Assim finalizamos esta primeira parte de Médio Tejo em Revista. Fique por aí. Estamos de volta para a segunda parte deste Médio Tejo em Revista, depois de termos falado durante a primeira parte das questões relacionadas com as instituições de solidariedade social, um pouco à boleia da recente atualidade nacional em torno da instituição Raríssimas. Vamos agora centrar atenções no Museu Nacional Ferroviário. Importa dizer que estamos a falar de uma entidade que foi considerada, ou que está no top 5 dos museus com mais visitados, o museu com mais capacidade para ser visitados por famílias, um ranking que foi recentemente elaborado e que foi dado a conhecer o Museu Nacional Ferroviário, uma estrutura que, como é óbvio, dá a conhecer toda a história da conhecida como Cidade dos Comboios, uma história tornada assim em atração e que tem merecido a presença de milhares de visitantes durante os últimos tempos. Vamos então começar novamente por Duarte Marques. O Museu Ferroviário é uma das grandes pérolas do nosso distrito de Santarém. Eu tenho orgulho de dizer que a primeira comissão instaladora e a primeira pedra institucional que foi lançada foi no tempo do governo de Durão Barroso, pelo Nuno Moraes Sarmento, que tinha sido deputado aqui do distrito, e eu trabalhava com ele. E já na altura o Jaime Ramos, que foi presidente da Câmara de Entroncamento e agora é o presidente da Fundação, que gera o museu, era uma grande batalha dele e na altura demos o primeiro passo. E hoje é um grande museu e passou por mais do que um governo e, portanto, acho que é uma obra que todos nos podemos orgulhar.
Pode ter muito mais visitantes, eu acho que o museu tem que ter mais visitantes, pode abrir-se ainda mais, mas num curto espaço de tempo foram feitas coisas inimagináveis. E agora recordo que o próprio museu, o próprio comboio presidencial foi escolhido como a melhor atração turística no mundo para fazer eventos, e foi um prémio deste género, e é um museu já várias vezes premiado. Às vezes acho que falta ali até alguma articulação maior entre a própria CP e o museu. Eu dizia há dias ao Jaime que dentro da própria estação da CP não há sequer um placar a dizer vão ao museu ali ao lado. Isso faz falta existir. Recentemente o museu teve alguns problemas financeiros que foram bem discutidos até aqui no distrito, porque é importante lembrar sempre que as fundações tiveram cortes importantes também durante o período da crise e o período da Troika, mas também é importante lembrar que aquele museu foi pensado para ter um financiamento público, financiamento de empresas públicas e de empresas privadas, e infelizmente as próprias empresas públicas não têm feito o financiamento que delas se esperava. É muito importante resolver o assunto, e eu sei, porque os deputados do PSD também estiveram envolvidos na solução para tentar encontrar uma forma de aliviar a carga financeira do museu e conseguir que o dinheiro lá chegasse. O próprio Nuno Serra, meu colega deputado, que tem lidado com este assunto com mais proximidade, logo a seguir àquela famosa proposta do Bloco de Esquerda, falou imediatamente com o secretário de Estado da Beira Vossa. Tinha passado. Pensava que era o projeto de resolução. Não. Aquela proposta era do Orçamento de Estado. Era a questão do Orçamento de Estado. Sim. Não é por ali que se resolve o assunto, e na altura o próprio Nuno Serra falou logo com o secretário de Estado, Oliveira Martins, porque é ao Governo que compete financiar o museu, não é? E tem essa responsabilidade, não pode ser alterações regimentais na Assembleia da República que vão financiar o museu, num caso concreto em que o Governo tem responsabilidades a cumprir e que infelizmente não as tem cumprido com a velocidade que se esperava. Mas também é justo dizer que o próprio Secretário de Estado já assumiu, e é um Secretário de Estado que aquilo que tenho-me apercebido, que acarinha bastante aquele museu, e tem-se conseguido encontrar soluções para dar oxigênio ao museu. O museu não pode viver nesta asfixia, e portanto aquele museu, para crescer, precisa de investimento quase diário, não é? Para se tornar mais conhecido, para ter mais programas. Mas é uma obra que nos deve orgulhar a todos, e mais do que dividir, como o Bloco de Esquerda tentou fazer, aquele museu deve unir o distrito, deve unir esta região e o Médio Tejo, e eu digo, é uma das pérolas que o Médio Tejo tem. O Costa. Sobre o Museu Nacional Ferroviário, é um tema que tenho acompanhado com bastante proximidade. Dentro dos deputados do Partido Socialista, tenho sido eu, naquela que também é a distribuição natural que se faz este tipo de trabalho, que tenho acompanhado a situação. O Partido Socialista apresentou também um projeto de resolução sobre a matéria, visando encontrar novas soluções de financiamento para o Museu Nacional Ferroviário, e eu gosto muito do Museu Nacional Ferroviário. A minha família tem origens ferroviárias, o meu avô era ferroviário no Conselho de Entroncamento, mesmo residindo em Carvalhos de Figueiredo. O meu avô era daquelas pessoas que se deslocava diariamente para o entroncamento para trabalhar, por isso tenho essa relação quase familiar e de respeito muito pelo trabalho dos ferroviários. E é daqueles museus que, infelizmente, mesmo com todos os prémios internacionais e nacionais que recebe, muitas vezes é desconhecido. Eu sempre que trago alguém ao Museu Nacional Ferroviário de fora, quando faço aqui um périplo para a região, um dos sítios que eu faço questão de várias pessoas é o Museu Nacional Ferroviário. Claro, o primeiro sítio que levo é o Convento de Cristo em Tomar, até porque tem outra importância e outro significado, mas um sítio que eu levo sempre é o Museu Nacional Ferroviário. E o Museu Nacional Ferroviário, todas as pessoas ficam espantadas. Afinal, estão à espera daquele pequeno museu, daquela pequena... E por fora engana. As pessoas não estão... As pessoas não estão minimamente... Não conheço ninguém que eu tenha lá levado que não tenha ficado amplamente surpreendido pela qualidade do museu. Temos acompanhado, os deputados do Partido Socialista têm acompanhado a situação, também em conjunto com a Câmara Municipal do Entroncamento, que tem, obviamente, um grande interesse na questão do Museu Nacional Ferroviário, que há a grande atração turística, ou a única, praticamente, a atração turística que possuem no Conselho, mas também em conjunto com o Secretário de Estado, com o Secretário de Estado Guilherme Oliveira Martins, com o Ministro Pedro Marques, mas particularmente com o Secretário de Estado Guilherme Oliveira Martins, que temos tido muitas conversas sobre a matéria. E a solução que o Bloco de Esquerda colocou também, nós acabamos por optar da mesma forma que o PSD por votar contra, não era aquela solução legislativa para isentar aquela fundação
das regras que todas as fundações têm, que resolveu o problema em particular. O que temos que garantir é que o Estado Central, o CP, a Infraestruturas de Portugal, coloque financiamento. A minha opinião, e é isso que eu também tenho conversado com o Governo, tenho transmitido essa opinião ao Governo, é que as Infraestruturas de Portugal e a CP têm que financiar, seja da forma contabilística que seja, porque depois também começam a discutir contabilisticamente qual é que é a melhor forma. Eu até sou da área de económica por formação, mas não é essa discussão que eu quero ter, não me interessa a discussão contabilística. O que me interessa é que o Museu Nacional Ferroviário seja financiado, que tenha condições para estar aberto e para os cidadãos poderem usufruir dele e também para os turistas poderem usufruir dele. Tem um comboio presidencial que é algo fantástico e que devemos colocar, e toda a sua história ferroviária ali colocada deve ser também abraçada, e é um dos museus a nível ferroviário melhores do mundo e que devemos potenciar esse museu dessa forma. Sem prejuízo, Duarte Marques, sem prejuízo da parte financeira e desse apoio financeiro que o museu efetivamente deve ter, toda a envolvência daquela estrutura, ainda há pouco sublinhou que não está bem sinalizado, e aliás quem frequenta o utente habitual dos comboios, nomeadamente na estação do entroncamento, depara-se efetivamente com o museu, mas acaba por passar ali algo despercebido. Isto se calhar já irá aqui envolver até mexer na própria estação para tornar o museu mais visível. Isto é algo que poderá estar em cima da mesa, ou a melhoria não passa por aí? Não, eu espero que esteja. Por acaso eu não tinha visto por esse ponto. Era normal que houvesse um acesso direto da estação ao museu. Eu falo, por exemplo, uma vez comentava com o Jaime Ramos, que dentro da bilheteira da CP, onde se pagam os bilhetes, ou agora o ciclo da CP se refere, não tem sequer uma placa. Cá fora depois há uma enorme, já muito antiga, que está lá quase desde a inauguração. Mas eu acho que às vezes falta aqui um papel maior, se calhar naquele museu, da própria CP e da Refer. Aquele é um museu que os homenageia, mas se calhar o seu papel lá ali envolvente devia ser mais exigível e mais exigido. Não sei se calhar se o futuro presidente da Fundação não deve ser alguém que vem dentro dessas empresas para garantir uma maior ligação, e acho que até o próprio atual presidente pensa isso. 100% acho que ninguém teria feito o trabalho que o Jaime fez, que ele foi o grande apaixonado do museu como presidente de Câmara, ninguém teria feito melhor. Acho que agora numa segunda fase, se calhar faz sentido vir alguém de dentro daquelas empresas que saibam onde é que estão os gatilhos que é preciso disparar para resolver, porque o mais difícil está feito. Agora, faz falta enquadrar se calhar melhor aquele trajeto interno e quase que levar as pessoas a olhar para o museu. Dela é uma placa enorme, quer de um lado quer do outro, ver se vai os comboios lá dentro da garagem. Mas eu acho que há muita gente que passa ali e nem se percebe que está lá o museu. E de facto, você há bocado diziam, é verdade. Aquele museu, porque foi o que disse, ou acho que foi o próprio Luciano, aquele museu engana bastante por fora. Eu quando fui à inauguração daquele museu estava um dia, um calor terrível, e até lá entrar não queria acreditar, porque cá fora parece uma coisa e lá dentro parece outra. Mas acho que também é bom preservar aquela imagem externa, tradicional, daquelas instalações. Agora, o museu é um orgulho para os funcionários e para a própria administração, e só tenho pena às vezes que o Bloco de Esquerda tente manipular as pessoas em relação ao que se faz e não se faz daquele museu. Pelo Bloco de Esquerda, aquele museu nunca estaria de pé, nunca teria sido feito, porque nunca teriam concordado com o modelo e nunca se calhar tinham tido a consciência que deviam ter no passado para poder ajudar a construir e não apenas a destruir. Eu não resisto, já que estamos a falar do Museu Nacional Ferroviário, estamos também a falar da estação da CP do entroncamento. Há aqui problemas desde aquela reformulação da estruturação da Ponte Pedonal, da falta de segurança. Eu não sei se é falta de segurança, que tem uma grande falta de conforto. O que ali faz falta há muitos anos, é um projeto adiado continuamente, é uma passagem, subterrânea. Sim. Aquela foi uma solução encontrada para aquela situação, que não é agradável para ninguém, foi uma solução de recurso, mas eu acho que aquela estação precisa uma reformulação profunda, e se calhar precisa ter uma passagem que vá até ao museu e outra que vá até aquele núcleo central em frente à estação, mas é um caminho que se tem que fazer, e eu acho fundamental que seja reforçado isso.
e que aquela estação que tenha, por um lado, segurança, por outro lado, tenha conforto e seja agradável para as pessoas, e que as pessoas possam parar e vir do Porto, vir ver o museu e continuar para Lisboa a seguir. Muito bem, vamos despedir-nos para já do Duarte Marques. Obrigado. Que tem outros a fazer. Muito aqui obrigado. Exatamente. O Costa, já agora também falando aqui destas questões relacionadas com a segurança ou falta dela, da extensão da CP, do entroncamento. Aliás, o próprio Costa ainda recentemente chamou a atenção para este fator. Também lamentos por parte da autarquia. O que é que aqui poderá ser feito? Em primeiro lugar, faz falta, obviamente, uma passagem inferior desta estação. É esse o desejo do Presidente Jorge Faria da Câmara Municipal, um desejo que temos acompanhado, que os deputados do Partido Socialista acompanham, naquela que também como também é relativamente perceptível, naquela que é a divisão do trabalho dos deputados no Distrito, também é um tema que eu tenho acompanhado. Tudo que tem a ver com a área de transportes eu acabo por acompanhar a nível regional, e a verdade é esta: é necessário uma passagem inferior na estação do entroncamento. É necessário garantir que existe uma ligação à cidade mais efetiva, uma passagem para o outro lado. É necessário garantir também uma melhor ligação também ao Museu Nacional Ferroviário, e é necessário garantir condições de proteção civil que, na minha opinião, e também na opinião, por exemplo, dos bombeiros do entroncamento, que já os consultei sobre esse assunto, que necessitam também dali questões de segurança, porque se alguém, para retirar alguém, um ferido, alguém que tenha sentido mal, uma pessoa que tenha tido um ataque cardíaco na linha, é um verdadeiro problema, porque não é fácil, e a solução muitas vezes possível é praticamente só uma: cortar, ou o bombeiro tem que levar as pessoas às costas, ou tem que ser o gradeamento cortado. Não, obviamente, em caso de necessidade para salvar uma pessoa, o gradeamento tem que ser cortado, isso aí não tem qualquer tipo de dúvida, mas não parece ser a solução nem mais simples, nem mais rápida, porque naqueles momentos a urgência, os segundos contam, os minutos contam, e estar com uma máquina a cortar o gradeamento também é um processo que acaba por demorar algum tempo. Nem sequer é a solução economicamente mais interessante. Mas este processo continua parado, porquê? Porque neste caso as infraestruturas de Portugal, a REFER, não se entendem, da autarquia há essa vontade? Da autarquia há vontade, existe da parte do Governo também o conhecimento da situação. E acredito também essa vontade. E a vontade e a disponibilidade. Agora também eu acho que obviamente que a IP vai ter, é aquilo, neste momento, como sabem, a REFER juntou-se com a antiga Estradas de Portugal, também se tornou uma mega empresa com uma dimensão que tem os seus efeitos positivos de economia de escala, mas também terá os seus efeitos negativos. E eu acho que quer a Câmara Municipal do Entroncamento, quer os agentes públicos têm que continuar a pressionar para uma solução integrada, e até pode, no limite, ser feita em conjunto com quem quer que seja, mas que seja resolvida a situação. Obviamente que a passagem inferior é importante, mas tem um custo mais assinalável e que poderá demorar mais tempo, porque sei que já existem projetos, mas obriga um conjunto de estudos e também de financiamento. Já a solução ali não deve ser, aparentemente não tem o custo tão elevado assim, e que devemos encontrar uma solução, porque a estação do entroncamento é muito importante para a região, é muito importante para todo o Médio Tejo, mas também para o país. É o entroncamento o próprio nome vem daí, é o entroncamento do conjunto de linhas, e que faz daquela estação um ponto central a nível nacional, e que devemos também procurar responder, até porque não só de pessoas do entroncamento apanham ali o comboio, mas pessoas de toda a região, de Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, até pessoas de Tomar, quando se querem deslocar para os comboios de maior velocidade, porque Tomar, sendo um ramal, apenas tem comboios regionais, e felizmente que continua a ter comboios regionais, e que não é uma questão que está colocada em cima da mesa, e também sei que não está, mas independentemente disso, obviamente se as pessoas muitas vezes querem se deslocar para comboios mais rápidos, para evitar ter que estar a fazer o transfer de comboio, que demora sempre algum tempo, e depois os tempos de espera, vão andar os 15 ou 20 km que nos separam do entroncamento, e que rapidamente apanham também o Intercidades. Eu acho que temos que resolver o problema, até por uma questão de segurança, porque se algum dia alguém morrer, e pode acontecer, esperemos que não, devido a uma incapacidade de resposta, eu pessoalmente
ficarei muito, muito desagradado com a situação e penso que ninguém pode permitir que essa situação aconteça e acho que é isso que devemos evitar. Assim esperemos. Hugo Costa, chegamos então ao final deste Médio Tejo em Revista. Julgo que só iremos voltar agora depois do Natal, digo eu. E por isso, um Feliz Natal, Hugo Costa, obrigado. E até uma próxima oportunidade. Para todos vocês. E assim finalizamos mais este Médio Tejo em Revista. Voltamos então numa próxima ocasião. Fique bem, fique com a ERTE.